Que Jesus nos abençoe agora sim. É sempre uma alegria renovada poder voltar ao Chico Xavier. E hoje, para nós falarmos sobre esse tema, que eu penso ser ele bem desafiador para todos nós que nos dizemos espíritas. Porque acreditem ou não, daqui a aproximadamente 40 dias, esse livro completará 163 anos da sua primeira edição. Quando lançado por Kardec em 18 de abril de 1857. E ele é para nós, que nos dizemos espíritas, o nosso norteador do conhecimento da doutrina espírita. Tudo que nós falarmos ou pensarmos sobre ela, a doutrina ou o espiritismo, refere-se ou é oriundo desse livro. É o que deu início a toda essa história que nós chamamos de doutrina espírita. E embora mais de 160 anos de existência, acreditem vocês, ele ainda é para nós um Senhor desconhecido. Porque são poucos aqueles que verdadeiramente o conhecem na sua profundidade. Diríamos mesmo que são raros aqueles que podem falar com autoridade sobre o livro dos Espíritos. Quando muito, nós passamos algumas páginas, conhecemos algumas perguntas e respostas, já nos debruçamos algumas vezes quando nos grupos de estudos, quando vamos fazer uma palestra aqui ou ali, mas conhecer na sua essência, esses são poucos que o fazem. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos ainda na nossa condição humana, espiritualmente falando, na condição em que nos encontramos. Que estamos muito mais para o estágio da ignorância, do conhecimento das verdades libertadoras, ou ainda a respeito de nós mesmos, do que ora nos encontramos. Porque o livro dos Espíritos, conforme nós vamos ver logo na primeira página, Kardec assim o colocou. E vejamos. Ele vai dizer: o livro dos Espíritos de Allan Kardec contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas ligações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Aqui nós vamos encontrar informações a respeito de tudo isso, em particular do futuro da humanidade, considerando que hoje nós sabemos, a partir das informações dos Espíritos, de que a Terra está passando por um processo de transformação moral. É a chamada e conhecida transição planetária, na qual nós estamos saindo de uma condição primária, de um mundo de provas e de expiações, para uma condição de um mundo de regeneração. E o futuro da humanidade está exatamente nesse livro. Porque se nós nos debruçássemos, se nós fizéssemos a investigação proposta por Kardec, nós nos conheceríamos muito mais na condição de espíritos do que propriamente na condição de humanos. Porque ainda hoje, em que pese passados esses 162 anos praticamente, nós ainda vivemos muito mais para a materialidade do ser, para as conquistas imediatistas da vida, do que para um olhar para nós mesmos na perspectiva do espírito imortal.
Porque quando Kardec se debruça na pesquisa, no estudo daqueles fenômenos que estavam ocorrendo até então em Paris, justamente para suscitar, para chamar a atenção daqueles homens de então, a observação dos fenômenos, muito mais do que uma brincadeira em si, é para revelar aquelas coisas que, embora alguns deles já conhecessem, mas que ainda não tinham conhecimento total e amplo a respeito dessas verdades libertadoras, conforme Jesus propôs. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ao tempo em que ele, igualmente, disse que iria nos enviar um Consolador, que ele viria com essa promessa, com esse objetivo de nos trazer tudo quanto ele já havia dito e aquelas outras coisas que até o momento não se poderia ser dito por conta do nosso estágio evolutivo, seja consciencial, seja ainda mais espiritual. Que isso ficaria a cargo dos séculos, dos tempos. E então, precisamente 18 séculos depois, eis que aqueles fenômenos surgem em várias partes do globo para chamar a atenção daquelas pessoas, em particular os estudiosos, quanto a estas verdades espirituais, que, embora conhecidas, mas não era devidamente investigada na sua profundidade. E toda a estrutura do livro dos Espíritos, que vai nos servir hoje de reflexão, se baseia nessa proposta. Porque o objeto de estudo, de investigação da doutrina espírita não é outro que não seja o Espírito. E esse Espírito não é outro que não seja cada um de nós, os presentes encarnados, ora na condição de almas, mas igualmente aqueles que aqui estão fazendo parte dessa assembleia e que nós chamamos de espíritos, que estão destituídos momentaneamente do corpo físico, da indumentária material, mas que um dia estiveram, tal qual um dia lá estávamos e voltamos para cá, e eles aqui estavam, voltaram para lá. E esse processo cíclico do ir e vir através das samsaras, através das reencarnações, é que vai facultar o conhecimento e o entendimento de si mesmo e o despertar da consciência de que somos todos espíritos. Aqui nós temos o roteiro para a nossa libertação espiritual. Aqui nós temos a chave para nos encontrarmos com esta verdade libertadora. Aqui estão as informações necessárias a partir das perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos, os mais variados possíveis, vai fazer com que nós nos reconheçamos como verdadeiramente Deus nos criou, como espíritos fadados à perfeição. Porque Jesus, quando esteve conosco, ele nos lançou a esse desafio: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ele entendia que essa perfeição não se daria em apenas uma experiência corporal, que haveria de ter outras tantas que nos facultaria a possibilidade do desenvolvimento e do conhecimento intelectual e igualmente espiritual. Daí porque é preciso que nós voltemos, tantas vezes seja necessário, primeiro para nos harmonizarmos com a lei, considerando que o próprio Cristo disse que não sairíamos daqui sem que antes pagássemos o último centavo, sem que antes nós nos reajustássemos com a lei, e esta lei não estava fora. Não seria a lei dos homens, mas a lei interna da consciência, que vai ditar a nossa destinação depois que sairmos dessa experiência corporal. Sermos felizes ou infelizes, nada mais é do que um investimento, uma escolha que nós estamos fazendo a partir do entendimento que nós temos da lei.
quanto mais embrutecido, quanto mais ignorante em relação à lei, quanto mais destituídos das virtudes celestiais, mais nos encontramos distantes da própria lei que regula, que harmoniza, que equilibra e que direciona a nossa destinação enquanto espíritos fadados à perfeição. Todos criados na mesma condição. E aí a gente percebe a misericórdia, a gente percebe a grandeza de Deus, porque Ele estabeleceu como início da sua criação, para todos nós espíritos, que iniciamos lá, a partir do princípio inteligente do universo, e através dos reinos, desse ir e vir através da matéria, esse princípio espiritual vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais complexo, saindo de um para o outro reino, até eclodir, até tornar-se consciencial no reino nominal, que é o reino no qual nós nos encontramos. Mas que não é igualmente o fim, porque a nossa destinação ainda é para o reino angelical. Um dia todos nós seremos anjos, perfeitos, divinos. Mas dependerá desse investimento que eu estiver fazendo em cada oportunidade, desse trânsito de sair da minha origem, do mundo real, do mundo primitivo, que é o mundo espiritual, para embarcar nessa experiência transitória do corpo físico. Então vem a doutrina que antecede algumas outras tantas para pulverizar e preparar o caminho para a chegada do Messias, daquele que é para nós o nosso guia, o nosso modelo, a fim de que este, então, em chegando, pudesse nos convidar a conhecermos aquilo que ele denominou como sendo o reino de Deus. E esse reino de Deus, disse Jesus inúmeras vezes, até seria a base de todo o seu messianato, não estava fora de nós, está dentro de cada um de nós. E é preciso que nós façamos esse movimento para dentro, a fim de que nós alcancemos esta realidade divina, ou que nos reconheçamos filhos de Deus. Porque hoje ainda é, em que pese todo o conhecimento, é mais fácil nós nos identificarmos com o nosso pai corporal, paterno, com a nossa mãe materna, do que propriamente com Deus, nosso Pai. Porque não temos as virtudes celestiais que vai fazer com que eu me veja para além do corpo físico. E a doutrina espírita, então, ela surge com esse propósito, com essa finalidade, de fazer com que os homens, a humanidade da Terra, começasse a despertar o desejo e a necessidade do progresso moral. Um dos objetivos da doutrina espírita não é outro que não seja também esse, o progresso moral dos indivíduos. Conforme já dissemos até aqui, estamos todos fadados à perfeição. E essa perfeição implica nessa transformação moral, a fim de que a Terra possa se tornar um planeta dos eleitos, dos divinos, dos espíritos aquinhoados das virtudes celestiais. Isso não cai de paraquedas, isso não é uma escolha de Deus, isso não é uma barganha com o Pai. Isso é um processo de investimento, de conquistas morais, que nós vamos fazendo a cada oportunidade que a vida vem nos oferecer. Então, quando fomos convidados a estarmos aqui hoje, nesta noite, que poderíamos dizer uma noite chuvosa de segunda-feira, é para nós pensarmos no valor desse livro que nós temos, provavelmente todos nós, acredito eu, em casa, lá na nossa estante, na nossa biblioteca, próximo à cama, no criado mudo, ou em qualquer lugar jogado ou esquecido. Alguns de nós já lemos, já fizemos um estudo mais meticuloso,
Outros simplesmente dizem, esse livro eu acho que eu tenho lá em casa, eu já vi lá meu pai e minha mãe pegando e lendo. Mas não se dá conta que esse é o verdadeiro tesouro que nós temos em casa, nas livrarias, e que nós não sabemos valorar. Porque as nossas conquistas ainda estão muito mais voltadas para o que é material, transitório, do que é o celestial. E observemos que Jesus, à sua época, ele nos recomendou também que nós buscássemos primeiro o reino de Deus e a sua glória. Porque tudo mais nos viria por acréscimo. 2000 anos se passaram e nós ainda estamos em busca das coisas que são materiais e transitórias, que nos causa dor, sofrimento, angústia, que nos faz não ver a vida pelo viés da espiritualidade, que não faz com que nós nos sintamos felizes mediante as nossas conquistas, ainda que materiais, que estamos nessa luta e nessa competição desenfreada, matando e morrendo para ter algo que sabemos que não levaremos para o mundo espiritual, que deixaremos todos aqui enquanto herança para aqueles que ficarão e que se consumirão com esses bens e que também se matarão e se destruirão, se separarão, porque quantas são as famílias que por conta das riquezas, das heranças, não estão hoje separadas entre si, os seus membros, que às vezes tiveram até a possibilidade de conhecer a doutrina espírita, mas não se afeiçoaram o suficiente para deixar que ela, a doutrina, entrasse em seus corações. E então Kardec, a partir daquelas investigações, ele vai lançar esse livro, o Livro dos Espíritos, contendo toda esta realidade que para muitos de nós ainda é desconhecida. E ele vai dividir o livro em 4 partes, porque a gente sabe, já lemos em algum momento, que Kardec ele era um pedagogo, ele era um estudioso, um homem das letras, um homem intelectual, um professor, um educador. Ele foi discípulo de Pestalozzi à época, ainda muito jovem, o substituía quando esse não podia estar em sala. Era um homem dedicado às pesquisas, ao magnetismo. Era um homem de ciência, um homem voltado para a filosofia. E frente àqueles fatos, ele parte de um pressuposto para começar as suas investigações. Frente aos fenômenos, os acontecimentos, que ele observara serem os resultados inteligentes, ele partiu então dessa premissa. Se os efeitos eram inteligentes, as causas deveriam ser igualmente inteligentes. E a partir daí ele se lança a buscar essas causas. E depois de muito trabalho, de muita dedicação, de muitas horas, de muitas noites mal dormidas, ele então percebe que aqueles efeitos eram frutos daquelas mentes desencarnadas que já haviam morrido e que eram alma dos homens, que retornavam para dizer que a vida prossegue, a vida continua. E pegando todo aquele material já feito, os cadernos 50, por aqueles que ali estavam nos salões de Paris, apenas na brincadeira das investigações, das conversas frívolas, das perguntas sem nexos, ele se apropria daqueles cadernos para ter uma base e começa então a verdadeira pesquisa que o mundo espiritual queria dele. Porque há de se dizer também, nesse introito, se possa assim dizer, tão delongado, que Kardec, ele é um missionário, ele é um agente divino, ele veio com essa missão. Ele não escolheu estar ali por acaso, ele sabia que precisava estar ali para dar o início, o pontapé a essas verdades que ele próprio revelara para nós.
E em 15 anos, acreditem, 15 anos apenas, ele conseguiu estruturar o edifício da doutrina espírita. Porque ele vai nos deixar como herança, como patrimônio para toda a humanidade terrena, pois que a doutrina espírita, ela não está circunscrita, fechada àqueles que apenas dizem ser espíritas, aos centros espíritas. A doutrina espírita é uma doutrina universal. Porque o próprio trabalho feito por Kardec, quando das investigações, das perguntas e respostas, elas se deram também de forma universal, através do consenso, da pesquisa, das observações, dos critérios que fundamentam a ciência de então. Porque sabemos que o tripé da doutrina espírita, no qual ele se apropriou, foi a ciência, a filosofia e a religião. Não dá para falarmos de espiritismo sem usarmos esse tripé, essas três alavancas, em que pese que muitos digam também que o espiritismo não é uma religião. Não é como nós concebemos, dentro da estrutura dogmática, circunscrita, fechada, de 4 paredes. Não é a partir daquilo que ele via até então, que ainda hoje nós vemos, de rituais, de procedimentos exteriores, mas é uma religião voltada para dentro de si mesmo, fazendo com que o homem se integre ao seu divino, ao seu espiritual, de elevar o ser ao Pai, a Deus. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Então, nesse aspecto moral, dentro dessa perspectiva, a gente pode considerar também que a doutrina espírita é uma religião. Mas a base da estrutura não foi outra senão a pesquisa, a ciência. Daí porque ele vai dividir o livro dos Espíritos, que é a proposta de hoje, falarmos um pouco do livro dos Espíritos e as suas partes, ele vai dividi-lo em 4 partes, ou ainda, como muitos dizem, em 4 livros. Esse é o original, esse é o primeiro. Não satisfeito com as 1019 perguntas, ele vai então pegar cada uma dessas partes e ele vai aprofundá-las. E nos doa 4 outros livros. Por isso que nós chamamos a doutrina espírita o Pentateuco Espírita, que são 5 livros escritos, produzidos por Kardec ao longo de 15 anos. Em 1857, ele então lança, depois de 4, 5 anos de pesquisa, ele lança o Livro dos Espíritos. Engraçado que só na sua primeira edição vendeu-se todos os livros. E lembrando que as ordens espirituais inferiores se movimentavam contrariamente a esse propósito, porque sabia que depois do advento do Livro dos Espíritos, nunca mais seríamos os mesmos. Porque a partir daqui, eu tenho a consciência de que eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus nos faculta o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Mas, paralelamente a esse livre-arbítrio, existem leis que regulam, que harmonizam, que equilibram o universo. E todas as vezes que nós infringimos a lei, surge um elemento que vai nos convidar a nos harmonizar com essa mesma lei. Daí porque, na questão 630, Kardec vai questionar as entidades venerandas, lá na lei natural ou divina. O que é o bem, o que é o mal? E os Espíritos disseram que o bem
seria tudo que estivesse de acordo com a lei, enquanto que o mal, tudo que dela se afastasse. Afastar-se da lei ou aproximar-se dela, estar de conformidade com ela, é sempre uma escolha de cada um de nós. E na 621, Kardec igualmente pergunta: onde estaria então esta lei no homem? Estaria fora? Estaria dentro? Estaria ao lado? Estaria nos livros? Onde encontrar a lei de Deus no homem? Os espíritos assim responderam prontamente: na consciência. E essa consciência é um processo de amadurecimento do desenvolvimento moral e espiritual de cada ser, que na sua ignorância inicial não tem a lucidez de discernir sobre o que é certo, sobre o que é errado. Mas na medida em que ele se desenvolve intelecto moral, ele passa a ser muito mais responsável pelo que faz do que aquele que não conhece da lei. Mas nem por isso ele é isentado do ato cometido. Aguarda-se o tempo para que quando esse despertar aconteça, ele então perceba que aquele ato lá atrás cometido fora da lei vai precisar do reajuste. E o reajuste não significa igualmente pela dor, pelo sofrimento. A dor e o sofrimento é um abuso, é uma insistência de uma escolha em se manter no equívoco, no erro, na contradição. Porque Deus, Ele age pelo amor, pela misericórdia, pelo bem. Ele nos faculta o caminho de progresso pela felicidade. Mas como nós não temos o entendimento, como nós não temos essa lucidez, como ainda somos imediatistas e transitórios, nós precisamos o que a gente vê, o que a gente pega. Mas quase raramente nós desenvolvemos o sentido, o sentir, as sensações, as emoções. A espiritualidade que somos todos. Então, falando ainda sobre as partes, a primeira parte, em que ele vai chamar como sendo os elementos gerais, as causas primárias, onde ele vai tratar a respeito da criação. Eu não sei se vocês já leram, já pegaram, provavelmente sim, claro, mas Kardec começa esse livro com uma pergunta que não poderia ser outra. Talvez cada um de nós começássemos de uma forma diferente. Talvez muito mais pessoal, muito mais interessado nas suas questões. Kardec não. Ele amplia a consciência do dever e questiona o que é Deus. Ele não poderia começar o livro que não fosse a partir do entendimento do que é o Criador de todas as coisas. O que é Deus? E a partir de então tivemos uma concepção diferente até então do que seria Deus. Porque a noção que tínhamos e ainda muitos carregam é de que Deus era uma personagem, era um ser qual parecido com nós. Daí ele dizer-nos: não faça isso porque Deus castiga. Não se preocupe não, porque Deus vai perdoar as suas faltas. Deus nem perdoa. Foi Deus que quis assim. Ou então foi Deus que quis assim. Deus nem perdoa, nem castiga, nem quis que fosse assim ou assado. Porque Deus tem leis. E nós nos movimentamos nesse ir através das vidas, das experiências corporais, através das escolhas. Quanto mais amadurecido, quanto mais evoluído, mais próximo da lei e mais consciente do seu papel frente às suas escolhas. Porque sabe que passa a ser ainda mais responsável por aquilo que faz. Então ele vai se apropriar da primeira parte do livro para tratar sobre os elementos gerais, as causas primárias, e ele traz inúmeras questões relativas a essas questões.
do espírito com E maiúsculo, com E minúsculo, né? Como é que os mundos se começaram, enfim. Não dá para a gente dissecar tudo por conta do tempo. Na segunda parte do livro, ele vai trazer, então, o que ele chamou o mundo espírita ou espiritual, dos espíritos, em que ele vai dar a maior atenção a essa segunda parte. Até porque, e já dissemos, o espiritismo começa com as investigações. Aqui eu chamo da espinha dorsal do corpo da doutrina espírita, onde ele aprofundou mais nas perguntas e nas respostas. É onde nós vamos encontrar a maior parte das perguntas, que é dividida em 12 capítulos, aqui no livro 2 do Livro dos Espíritos. Então ele faz uma investigação bem aprofundada nesse sentido. Na terceira parte do livro, ele vai se apropriar do elemento que chamaríamos do religioso da doutrina. Porque ele vai trazer as leis morais, as 10 leis morais ditadas pelos espíritos a ele, aos médiuns, com os quais estiveram com Kardec. E ele vai começar pela lei de adoração. A lei de adoração, que é a primeira lei, claro, depois do estudo da lei divina ou natural. E ele termina justamente com a última, para mostrar que é um processo de ascensão moral e espiritual de cada espírito, que é a lei de amor, de justiça, de caridade. É o caminho que nós estamos fazendo frente a essas descobertas de nós mesmos. Na quarta e última parte, ele vai chamar de esperanças e consolações. Que é quando ele vai fazer o apanhado das pesquisas dele, feitas por ele, aos espíritos, nos seus mais vários níveis evolutivos, porque na segunda parte do livro, ele vai tratar sobre a progressão dos espíritos. E nesse capítulo, ele vai trazer a escala espírita, na qual ele divide em 3 partes, ou em 3 ordens, e em 10 classes. Sendo que na base, na terceira ordem, os imperfeitos. No meio, a subida da escala, essa escala espírita, ela é representativa e simbólica àquela passagem bíblica da escada de Jacó. Já ouviram falar, não é isso? A escada de Jacó, Jacó teve um sonho em que ele via uma escada que ligava a terra e o céu. E nessa escada, ele observava que vários anjos desciam e subiam por ela. A doutrina espírita nos mostra que esse sonho, de alguma sorte, tem um fundo de verdade. É essa interação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Porque eles estão aqui. Nós subdividimos o mundo espiritual e material por uma questão didática. Mas ele é um só. Não existem 2 mundos. É um mundo único. Mas que para a compreensão e entendimento, nós fatiamos o mundo espiritual, que é o mundo de origem, de onde saímos, para onde retornaremos depois do nosso desencarne, depois que nós voltamos à pátria espiritual. Então, consolo e esperança, porque ele pode identificar que nesse mundo espiritual existiam uma variedade de espíritos, os felizes, os medianos, os sofredores, os maldosos, todo tipo de espíritos. Como eles viviam, em que região eles estavam. Então ele faz essa pesquisa, faz as suas anotações e nos brinda na quarta parte com essas informações. Penas e gozos terrestres, penas e recompensas futuras e alguns elementos que estão diretamente ligados a essas questões. Então seria de grande valor, se aqui tem alguém que ainda não se permitiu fazer,
o estudo aprofundado, meticuloso, para e passo, porque não é um livro que você senta e lê. É um livro que você senta e estuda. Você vai comendo, como diz os baianos, pela beirada. De pouquinho, né? De guti-guti, como dizem as crianças. Ou seja, não dá para querer ler no primeiro dia 100 páginas, 50 para acabar, eu acabei tudo. Uma pergunta de cada vez. E a cada leitura da mesma pergunta você entende mais. E a cada leitura de uma mesma pergunta, a gente vai ter uma compreensão mais detalhada ou aprofundada dela. Perfeito. Porque o nível de entendimento amplia, ou a dificuldade de antes continua ou melhorou-se, modificou-se. E dá para fazer várias cogitações. E aí é que está a beleza do estudo da doutrina espírita. Mas, última informação por conta do tempo, a gente pode considerar também que Kardec não ficou satisfeito. Ele poderia ter feito o livro dos Espíritos, entregue lá para ser publicado, só encerrei a minha missão, o meu trabalho, chega, vou esperar a morte chegar aqui tranquilo na minha casa. Ele não quis isso. Ele então resolveu aprofundar cada uma dessas partes. O que ele fez? Ele então compilou essas partes em textos, aprofundando cada uma delas. E a primeira parte do livro, que nós conhecemos como sendo as causas primárias, os elementos gerais da natureza, ele vai nos trazer mais tarde aquele que nós conhecemos de 1868, a Gênese. Eu não trouxe por conta do peso. Mas a Gênese é um aprofundamento dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Que é um livro para ser estudado, né? Que é um livro também, quanto aos outros 4, os outros 5 a serem estudados. A Gênese, que pouco de nós o conhecemos também na sua integridade. Sequer lemos, mas enfim, talvez vamos precisar de mais 2 ou 3 reencarnações para poder começar a ler esses livros. Porque o que a gente quer é que os espíritos resolvam os nossos problemas, as nossas demandas. Por isso que acorremos para as casas espíritas, não para conhecer a doutrina espírita, mas para sermos salvos dos espíritos que nos atormentam, para resolver os nossos problemas físicos, materiais. Reparem, para quem tem o hábito, para quem tem a atividade na casa de atendente fraterno, que conversam com as pessoas, observem como elas chegam às casas. O que elas procuram? Raramente vêm com o sentimento de querer conhecer a doutrina espírita e fazer dela o seu caminho de libertação. Porque a doutrina espírita não liberta ninguém, não salva ninguém. Ela propõe a libertação de cada um de nós, na medida que a gente conhece, na medida que a gente aprofunda e faz com que o homem velho morra para nascer o homem novo. E isso não é uma tarefa de uma encarnação. Isso é uma tarefa de muitas reencarnações. Mas na medida em que eu invisto nesta, na de hoje, como Robson, como Maria, como Joana, como Teresa, eu estou me preparando para que a próxima seja melhor do que foi a atual. Essa é a perspectiva da progressão dos espíritos. A segunda parte do livro, e rapidamente, nós vamos ter, em 1861, o Livro dos Médiuns. Que nem estes, os médiuns, os trabalhadores da casa espírita, os chamados médiuns, estudam ele. Porque é o compêndio que Kardec trata sobre as manifestações espirituais. É o que a gente chama a parte científica da doutrina espírita, o livro dos médiuns. Tudo que a gente precisa saber dessa interação entre os dois planos da vida, consultemos o livro dos médiuns. O que é médium, o que é mediunidade, as suas variações, a sua tipologia, tudo nós vamos encontrar embasado
pelos espíritos superiores sobre o que é mediunidade. A terceira parte do livro, As Leis Morais, lembrando que a segunda parte, o livro dos médiuns, e nós falamos aqui um pouco, seria a parte científica da doutrina. A terceira parte, por sua vez, vai aprofundar mais tarde, surgir em 1863, me parece, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é talvez aquele que a gente mais recorra nos momentos de aflição, no momento de dor, no momento de desespero. Graças a Deus, mesmo que seja dessa forma, a gente abre lá e lê. Não é assim? Mas raramente a gente lê para poder se beneficiar com a sua leitura, para compreender a mensagem de Jesus, para entender o que quis dizer Jesus quanto àquela passagem, e por aí vai. A gente faz até o Evangelho do lar, alguns de vocês acredito que façam. Mas a gente abre, lê rapidamente 2 minutos, 5 minutos, num trechinho, fecha, faz a prece e guarda. Esse deveria ser lido, meditado, internalizado, para fazermos a ponte com o divino que é em nós. As leis morais refundaram o Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, a quarta parte, nós falamos aqui um pouco dele, Esperanças e Consolações, que seria a parte filosófica, também experimental da doutrina. Nós vamos encontrar dentro do Pentateuco o céu e o inferno, para fazer um contraponto com as ideias de então da igreja a respeito do que seria o céu, do que seria o inferno, do que seria o purgatório. E os espíritos vão dizer que não existe nenhum, nem outro, nem o outro. É um estado de consciência. Quanto mais a consciência de culpa, mais se está no inferno. Quanto mais a consciência pacificada pelo dever, pelas boas ações, pela busca da sua própria espiritualização, vai se encontrar no céu. Independentemente se estiver em um mundo de provas, de expiações como o nosso, se estiver em um mundo primitivo do qual um dia saímos, porque lá também já estivemos, ou se estivermos em um mundo mais adiantado, aquinhoado de virtudes, que é os mundos celestiais, ou que são os mundos celestiais. É um progresso. Assim como os indivíduos, os espíritos, os mundos também progridem. Eles saem da sua condição primária de ignorância, de primitividade e atingem a condição de mundos celestiais. Porque Kardec também aborda no Livro dos Espíritos, ao tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, mas em particular no Livro dos Espíritos, quando vai pegar aquela passagem evangélica, há muitas moradas na casa do meu Pai, referindo-se a esses mundos celestes e os mundos materiais que existem no universo, que nos servem de morada, de escola, de aprendizado. Eu sei que em 50 minutos não dá para a gente dissecar o Livro dos Espíritos e a sua parte, e as suas partes. Mas pode pelo menos despertar em nós o desejo de conhecer e aprofundar cada uma delas. Refletindo sobre as perguntas, refletindo sobre as questões que Kardec deixa ali subentendida e por aí vai. Por isso que eu gostaria, para finalizar, dentro do tempo, está na hora, né? Que vocês conhecessem, e eu trouxe, eu não tirei ali da mochila, mas eu vou tirar, eu trouxe uns panfletozinhos do nosso canal no YouTube, que nós estamos com esse propósito desse mês. Essa semana ainda a gente vai postar o primeiro capítulo. A gente vai fazer um estudo detalhado sobre o Livro dos Espíritos. Cada uma das partes, cada um dos capítulos. Para cada capítulo, pelo menos
3 perguntas, em que a gente lê, discute, traz as ideias, contextualiza e deixa para que vocês, aqueles que estiverem lá participando, também comentem, sugiram, dê opiniões. Vai ser um estudo dirigido do Livro dos Espíritos no canal Roteiro Espírita, que é o nosso canal no YouTube, onde nós estamos postando as nossas palestras, postando os nossos trabalhos que temos feito ao longo desses anos e desses tempos aí, para que vocês se mantenham dentro dessa proposta, dentro dessa perspectiva de conhecerem a si mesmo. A doutrina espírita não é outra coisa senão um roteiro fácil, prático, de nós conhecermos a nós mesmos. Mas tudo dependerá de cada um de nós. Para que a nossa encarnação seja hoje melhor do que foram as anteriores. Para que saiamos daqui, quando assim o tempo chegar, e todos nós sairemos, mais cedo ou mais tarde, seja com o coronavírus, seja pelos desastres coletivos, seja dormindo, seja atropelado, uma bala perdida, afogado, não importa o móvel que nos tire. Um dia todos nós desencarnaremos. O bom é saber que apesar de sair do corpo, nós continuaremos vivos, porque é da lei. E a gente pode prosseguir no mundo espiritual com a mesma tarefa, com a mesma dedicação do trabalho, do estudo, da pesquisa, da prática do bem, como fazíamos, se fazíamos quando estávamos encarnados. Porque quem pensa que vai desencarnar e vai encontrar o céu, ou descansar, ou que os anjos vão estar ali de tapete vermelho, cantando aos anjos do Senhor para nos receber, estão equivocados. Estão perdendo tempo na doutrina espírita. O espiritismo não faz milagres. Ontem falávamos lá no Sheila, e vamos postar agora de noite no canal, a respeito das recompensas celestes. E essas recompensas celestes não são outras que não sejam o investimento que fazemos em cada oportunidade reencarnatória. Pelo labor, pelo trabalho sério, pela persistência, pela dedicação, em sermos melhores hoje do que fomos ontem. Para, quem sabe, no esforço contínuo, sermos melhores amanhã do que ora somos. Então aproveitem a casa de Chico Xavier, o trabalho que é feito aqui dos estudos, das pesquisas, das doutrinárias, para a gente investir no nosso trabalho de crescimento espiritual. Porque, como disse Jesus, encerrando, agradecendo a todos a oportunidade do reencontro feliz, do que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Infelizmente, para a maioria de nós espíritos no corpo físico encarnados na Terra, estamos ganhando o mundo e esquecendo-se de ganhar a vida. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Alguma pergunta? Ah, tá. Fiquem à vontade. Vai fazer? Então vou gravar. Eu esqueci que tinha essa parte. Alguma dúvida, algum acréscimo, alguma discordância? Fiquem à vontade. Só um comentário. Esse livro, ele precisa ser lido por todos. E as pessoas têm uma resistência com o livro dos Espíritos. É muito mais fácil você ler o Evangelho. A maioria das pessoas lê o Evangelho, praticam o Evangelho no lar, leem tem um hábito de pegar o Evangelho. Mas o livro dos Espíritos não. Né? E é só uma sugestão. É como o Robson disse, é um livro que não dá para você ficar lendo o livro. Mas se você abrir, por acaso, todo dia, uma pergunta. E pega essa
ele traz, faz uma reflexão. Eu acho que já tem uma noção, uma ideia do que seja o livro para que ele se propõe. Né? É incrível, porque ele traz informações de tudo. De tudo. Tudo. Eu fico vendo as palestras de Dark, ela sempre, toda palestra de Dark, são temas variados e ela sempre encontra no livro do Link, pergunta sobre o tema que ela está trabalhando. É incrível. É muito geral. É um resumo de todo o conhecimento universal no Livro dos Espíritos. Isso. Claro que são códigos que a gente não vai encontrar aqui a resposta pronta e acabada. Mas você vai encontrar os elementos que irão estender a pesquisa, o estudo e a compreensão dessas verdades. E tudo na vida é uma questão de hábito. Quando a gente diz que ele é enfadonho, que ele é cansativo, que ele não é bom, é porque normalmente a gente não tem o hábito da leitura de conteúdos mais aprofundados. Porque quem tem essa prática não pensaria assim. A gente tende, talvez seja o ponto, não vou chamar negativo, mas talvez o ponto não positivo da doutrina, em que pese que também é através deles que a gente entra na doutrina, que são os livros complementares romanceados da doutrina. A gente lê inúmeros romances. Se eu perguntar aqui a vocês, acho que todos já leram no mínimo 10. Né? E aí acha que espiritismo são os romances. Romance nem sempre tem a ver com doutrina espírita. São histórias mediúnicas, quando são, que os espíritos trazem, mas isso não é espiritismo. Espiritismo é muito mais do que o fenômeno mediúnico e os romances complementares. Existem obras de pesquisa, de estudos, os chamados teóricos, aqueles que são clássicos da doutrina que precisam ser estudados. Então a gente pode escolher a cada dia ler uma pergunta e ficar pensando sobre ela. A gente cria o hábito de, no dia seguinte, ler uma outra pergunta. Como a gente às vezes não tem o hábito da oração quando vai dormir, de ter um pensamento positivo, de ter uma ação positiva, de ter um gesto de caridade. Infelizmente vivemos uma sociedade muito egóica, muito consumista e que nos distancia dessa realidade com o outro. E Jesus já na parábola do bom samaritano, no final ele diz, vai tu e faz o mesmo. Então é chegada a hora, até para que a Terra se torne um planeta melhor, é chegada a hora de cada um de nós ir e fazer a nossa parte. Do contrário, a Terra avança, mas nós ficaremos estacionados, aguardando uma nova oportunidade para seguir em frente nesse mundo de regeneração que está aí por vir. Ok, senhora? A exemplo dessa senhoria que estava me contando a história dela. 92 anos, não é assim? De hoje a 8 vai para uma cidade longe, a 300 quilômetros, fazer a doação de 100 cestas. Pode ter ela como exemplo, porque a história dela conta um pouco sobre isso. É só se espelhar por aqueles que vocês têm aqui mesmo. Não precisa buscar Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, não precisa buscar aqueles indianos, não. Como é o nome da senhora? Dona Margarida. Dona Margarida já é o suficiente para começarmos. Pode ser a primeira pergunta do Livro dos Espíritos no quesito caridade. Tá bom? Acho que por hora. Até a próxima. Até. Obrigado.